tremor, palpitação, coração acelerado, mão fria, dor no estômago, como o transtorno da ansiedade, que é uma doença psíquica, pode gerar sintomas físicos. Como isso pode vir para o meu corpo? A ansiedade, ela existe no homem desde a sua origem. Isso é algo natural. Inicialmente, era só uma questão de, aviso, alerta de sobrevivência, mas em alguns casos acaba se tornando um grande problema de saúde mental. Hoje nós vamos entender mais como a ansiedade sai da mente e vai para o corpo. Então, vem comigo! Oi, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou a Natália Delmondes, eu sou formada em psicologia, especialista em hipnoterapia e eu estou aqui no YouTube trazendo diversos conteúdos que abordamos sobre a saúde mental, qualidade de vida, para levar você para um próximo nível, para entender um pouco mais e ter uma vida aí com mais saúde e mais qualidade. Se você conhece algum amigo que quer saber mais sobre ansiedade, sobre temas, Hoje a gente vai falar especificamente sobre ansiedade, como você viu no começo do vídeo, mas se você conhece alguém que quer saber mais sobre esse conteúdo, encaminha, compartilha esse canal para essa pessoa. E aí você vai fazer o seguinte, nesse momento agora você vai me ajudar a gente bater a meta de 200 inscritos no canal. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento, se inscreve no canal. E aí você pode clicar no sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo. Os vídeos eles saem toda sexta-feira e aí a gente vai começar agora um quadro sobre a ansiedade. No meio desse quadro, toda sexta-feira, a partir de agora, só vai ser vídeo sobre ansiedade? Não, a gente vai estar intercalando, mas nós vamos começar agora essa série de ansiedade, sobre ansiedade, definindo, falando o que é, trazendo sintomas, trazendo formas de diminuir, de aliviar, como às vezes ressignificar, enfim, possíveis causas, gatilhos. Então a gente vai estar trazendo tudo isso nesse quadro agora que a gente vai estar falando especificamente sobre a ansiedade, tá bom? Então, como você sabe, a ansiedade ela já existe, desde inicialmente, desde a origem aí do ser humano. Tem ser humano que já tem ansiedade. Por quê? Porque é natural. Então, inicialmente, ela funciona como um alerta, como uma função para sobrevivência. Mas o que aconteceu que de algo natural foi se tornando um grande problema de saúde mental para milhares de pessoas? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor em relação a isso, tá? Supõe-se que a ansiedade, esse tipo de transtorno, ele surgiu a partir do momento em que o homem ele começou a deixar de se preocupar apenas com o objeto e começou a se preocupar não só mais com o objeto, mas tudo aquilo que envolve o objeto. Como assim, Natália? O que você está falando? Por exemplo, quando eu falo antes, vamos pegar lá na época das cavernas. O homem, ele só se preocupava com o animal. Com o animal que ele ia ter que caçar e matar. Agora ele tem que se preocupar com o animal, qual arma, que local, o que ele vai ter que fazer, o que pode dar errado, o que pode dar certo. Então não é mais somente com o objeto que ele tem que se preocupar e tudo que envolve isso. Então percebe que quando a gente traz isso para nossa realidade, para o nosso dia a dia, não é só o cuidado mais com o carro, mas é como, a partir do momento que eu entro no carro, a possibilidade de causar um acidente, de bater em alguém, de o carro estragar, de acontecer alguma coisa. Então não é só entregar o trabalho bem feito no meu serviço, mas e se esse trabalho não tiver sido bem feito? E se esse trabalho, alguma coisa que eu coloquei ali, alguma informação, esqueci algum prazo, deixei de colocar alguma informação, e se, mente do ansioso, já começa no e se esse trabalho, isso que eu entreguei, essa tarefa que eu entreguei prejudicar o meu emprego, deixar minha família desempregada, eu passar fome, e aí ele começa. Aí inúmeras coisas começam a rodear, várias possibilidades começam a estar em volta de uma simples tarefa, de um simples entregar uma atividade e cumprir um certo prazo. Então a ansiedade, ela é sim um sentimento natural. E inicialmente, como eu disse, ela pode estar relacionada ali, como eu vou sentir, Natália, a ansiedade no meu dia a dia. Você pode sentir através de um prazo apertado que você tem que entregar, uma tarefa um pouco mais urgente no seu trabalho, uma entrevista de emprego. Então, de alguma forma, todos nós, em algum momento, já sentimos ansiedade. Fala aí, você já nos sentiu ansioso em algum momento? Comenta aqui pra mim uma situação, uma cena,
aonde, algum momento da sua vida que você se sentiu muito ansioso. Às vezes deu até dor de barriga, aconteceu alguma coisa, comenta aí pra mim. Pode ser uma situação engraçada, uma situação constrangedora, algo em que você sentiu aquela ansiedade que é natural, que acontece em alguns casos como esses que eu citei acima. Então essas são algumas circunstâncias do nosso dia a dia que a gente pode sentir ansiedade. Só que o problema acontece quando isso começa a se tornar de forma excessiva e persistente, podendo ou não, tá, gerar o transtorno da ansiedade. Então, eles começam a acometer em pessoas que geralmente, como que vira para os transtornos de ansiedade? Vai ser geralmente pessoas que se preocupam intensamente e não conseguem lidar com a cobrança, com os prazos, com a dificuldade, com as coisas que fogem do controle, a ponto que isso começa a comprometer a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, e aí ele começa a querer manter tudo no controle, tá controlando, tem autocobrança, não pode fazer nada errado, tem que estar tudo certo, enfim, inúmeras sensações, situações que podem acabar indo para um transtorno de ansiedade. Então, os transtornos ansiosos, ele vai ser sim uma reação emocional, tá bom? Então isso vai partir da mente e é claro que é uma ameaça de futuro. Então é os ICs, né? As possibilidades que podem acontecer diante de uma situação. Então, essa incerteza, ela vem junto com o quê? Qual que é o primeiro sinal? A incerteza, tá? E essa incerteza, a possibilidade, as dúvidas, elas vêm acompanhadas do pessimismo. Então, por exemplo, por que não é assim, né? Se fosse ao contrário, se em vez do pessimismo fosse o otimismo, ia ser mais ou menos assim, ó. Tem uma entrevista de emprego para fazer. Aí, se não fosse o ansioso, como ele poderia pensar? Nossa, e se eu passar nessa entrevista? E se essa entrevista der certo? E se esse salário começar a cair na minha conta? E se com esse salário eu conseguir ajudar a minha mãe? E se com esse salário eu conseguir comprar meu carro? Esse seria uma pessoa que não tá com ansiedade, tá? Porque o ansioso, essa dúvida, esse se, ele vai ser acompanhado do pessimismo. Então, e se eu me atrasar na entrevista de emprego? E se no meio do caminho o ônibus quebrar, o pneu do carro furar? E se na hora eu travar? E se eu não conseguir esse emprego? Percebe? Essa incerteza, com esse pessimismo, o que ele vai gerar no corpo? Ele vai provocar no corpo, no cérebro, uma sensação de perigo, de urgência. Isso vai levar no nosso corpo medo e insegurança. Então, consequentemente, o nosso organismo ele vai reproduzir uma sensação de luta ou fuga. Então, essa incerteza vai fazer com que o meu corpo ele reaja. Ele precisa se armar, se proteger, ou ele vai fugir, ou ele vai se defender. Então, por exemplo, uma pessoa, vamos imaginar uma pessoa que está sofrendo cobranças intensas, tá? Cobranças intensas no seu ambiente de trabalho. No começo, ela pode apresentar irritabilidade. Então, ela pode ficar irritada, pode ficar com raiva. O corpo pode tensionar, então pode dar aquela tensão muscular. E aí depois ela pode começar a desenvolver insegurança, pode ter alteração de humor repentina, né? E aí emoções, né? Começa a transpirar, começa a ter tremor. Então todos esses sentimentos que são excessivos, vai dando tudo no corpo. Então a pessoa ela começa a viver num estado de apreensão, porque ela tem medo das consequências e ela começa a perceber que o corpo dela tá sentindo. E aí normalmente onde as pessoas começam a pedir ajuda. Normalmente a pessoa já até percebeu que tem alguma coisa errada com ela, mas ela só procura ajuda quando isso vai pro corpo. E aí começa o tremor, a respiração, a taquicardia, a angústia. Então são coisas que faz com que o nosso corpo tenha respostas diante de uma sobrecarga mental. Então, como a ansiedade, as pessoas perguntam, né, Natália, como que essa ansiedade ela vai funcionar no meu corpo e na minha mente? Como que a ansiedade, a pergunta que eu fiz no começo do vídeo, né, como que a ansiedade, que é isso que é mental, que é psíquico, vem para o meu corpo? Então, primeiro, você precisa entender o que acontece, qual que é esse fenômeno que tira, né, a ansiedade da mente e ela vai para o corpo, tá? Isso é importante também até para as pessoas, se você é uma das pessoas que acham que quem tem ansiedade é frescura, isso vai ser importante para você. Se você conhece aquela pessoa que acha que quem tem ansiedade é frescura, compartilha esse vídeo com ela, para ela entender que não é frescura, é o organismo, é o corpo reagindo a uma sobrecarga mental. Então, vamos entender essa química, o que acontece
no nosso corpo diante de uma crise de ansiedade. Então a mente ansiosa, vou pegar o exemplo de uma lupa, tá? Então imagine essa mente ansiosa como uma lupa extremamente potente. E aí dentro dessa lupa, enquanto, vamos imaginar que aparece ali uma ameaça, uma possível ameaça. A ameaça, ela normalmente, quando a gente fala de ameaça, porque a gente tá vendo alguma coisa ali. Então eu tô aqui, de repente, alguém chegou, aconteceu alguma coisa que eu identifiquei como uma ameaça. Mas no caso do ansioso, essa ameaça ela pode ser tanto uma ameaça real, como pode ser uma ameaça que não é real. Aquela coisa que a pessoa fica pensando que nem vai acontecer, mas ela tá ali gastando energia. Então a ameaça, ela pode sim ser uma ameaça real, como ela pode ser irreal. Não importa. Independente do que cai nessa lupa, a nossa mente, a mente do ansioso no caso, ele vai aumentar todo esse cenário de perigo, vai aumentar num nível inacreditável. E a partir daí, vai acontecer o quê? Vai disparar para o sistema a sensação de luta ou fuga do corpo humano, aonde vai começar a desencadear as mudanças psicológicas, emocionais e fisiológicas. E aí vai ser muito difícil, tá? Você que tem ansiedade, não sei se você já teve crise, se você já teve crise, já passou por isso, comenta aqui se você já teve, como que é, para as pessoas entenderem que isso realmente é real, que tem pessoas sofrendo com isso, que isso acontece mesmo, que não é frescura, não é mimimi. Então você que passa por uma crise, você sabe o quão difícil é poder escapar quando essa crise vem. Como é difícil poder ali manter o controle, manter a calma no dia a dia quando essa crise vem. Mas de qualquer forma, no nível emocional, no nível fisiológico, a ansiedade ela vai disparar preocupação. Ela pode disparar medo, desânimo, tristeza, raiva. Tem alguns casos que a ansiedade pode até desencadear ataque de pânico, Então a pessoa não consegue sair de casa, não consegue fazer as coisas. Então em alguns casos a pessoa pode desenvolver também a fobia social e o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então a ansiedade ela vai podendo gerar todas essas sensações também. E os efeitos da ansiedade no corpo vai ser variado, tá? Pode aumentar, pode diminuir. Tem pessoas que vêm muito intenso, tem pessoas que já vêm mais leve. Então vai depender muito de cada caso, de como é. E aí isso pode vir manifestado também em um curto prazo e a longo prazo. Todo dia, uma vez na semana. Vai depender muito do seu caso, do nível que já está a ansiedade aí em você ou na pessoa que está à sua volta. Então, normalmente é muito comum pessoas que têm um transtorno de ansiedade ter coisas como taquicardia, dificuldade para respirar. E aí cada pessoa que vive a ansiedade vai viver a ansiedade de acordo com a sua forma e o seu jeito. E aí é claro que é interessante você identificar como é em você, como isso chega para você, para que você possa conseguir diminuir essa sensação, conseguir controlar isso que você está sentindo, tá bom? E aí não dá para você ficar se comparando, sabe, com outras pessoas ou com outras sensações. O importante é você entender como é para você e quais são as táticas, as estratégias que vai funcionar para você. Então, uma pessoa que ela é ansiosa, é muito importante você reconhecer o que está mais frequente para você, porque isso vai se tornando essencial, porque você já sabe, por exemplo, a ansiedade ela vem toda noite, e aí você pode criar uma rotina à noite para você, rotina de respiração, uma rotina que vai te acalmar, coisas que podem prevenir ou até mesmo, se por um acaso vir a crise, ela vir de uma forma menos intensa, entende? Então, é bem comum as pessoas falarem, Natália, olha, a crise vem só à noite. Eu já indico, olha, como você já sabe que ela vai vir à noite, quando tá ali, depois das 8 horas, que as coisas você já tá parando as atividades do dia, já tá ali se desligando, já toma um banho de água morna, já vai tomando um chá, já vai fazendo coisas que vão mostrando pro seu corpo que você tá relaxando. Isso pode fazer com que a crise ela venha menos intensa, tá bom? Então o nosso corpo, quando ele entende, lembra que eu falei que ele dá uma resposta ali de luta ou fuga? Por quê? Porque ele entende que você tá prestes a enfrentar uma ameaça, uma situação ameaçadora. E aí, a gente não sabe. Essa situação ela pode ser, como eu disse, uma afirmação verdadeira, como ela pode ser falsa. A mente não consegue entender isso. Se realmente
o filho que tá lá na faculdade vai acontecer alguma coisa com ele, ou se isso é só um mito, né, da mente, algo que a mente criou. Então, independente se o seu pensamento for algo que é só um pensamento, que aquilo não vai acontecer, a mente ela já entra nesse alerta. E aí é onde ela manda para o seu corpo as situações. Então, situações do dia a dia, corriqueiras. Ah, nossa, meu Deus, meu filho vai entrar no carro. E aí, né? Normalmente as mães, quando chegam para a clínica, elas relatam, né? Nossa, Natália, eu fico pensando quando meu filho vai para a faculdade, se acontecer alguma coisa, ou lá na faculdade, ou no trajeto da volta. Enfim, a mente não consegue identificar se realmente isso é real ou mentira. Então ela precisa mandar para você uma situação de luta ou fuga, porque ela quer te proteger. E aí o que vai acontecer? Para esse confronto acontecer ou para essa fuga acontecer, ela vai mandar para o seu corpo, para essas situações que são ameaçadoras, ela vai mandar a adrenalina e o cortisol, que é conhecido como os hormônios do estresse. Então eles são mandados para o corpo da pessoa e esses hormônios começam a preparar o corpo e a mente para enfrentar essa ameaça. E aí é claro que mesmo que essa ameaça não exista, o corpo já se preparou, ele já está preparado ali para atacar ou para fugir. Então o hormônio já foi mandado, o cortisol já foi mandado, o estresse já subiu para o corpo. Por isso que a ansiedade ela sai daqui e vem para cá. Porque o hormônio, ele automaticamente é mandado para o seu corpo. Então você que costuma dizer que a ansiedade é frescura, é mimimi, pare, tá? Porque isso realmente é uma resposta do organismo frente às situações que ele entendeu que de alguma forma isso pode ser um ataque ou a pessoa vai precisar se defender, ou ela vai precisar atacar ou defender, tá bom? E aí a produção desse cortisol de uma forma contínua vai prejudicar a saúde, tanto a saúde física como a saúde mental. Imagina você ficar ali mandando, né, a sua mente ficar mandando o hormônio do estresse o tempo todo. Então chega uma hora que isso vai desencadeando uma série de efeitos negativos. O batimento cardíaco aumenta, a frequência respiratória dispara, dá uma falta de ar, dá uma tontura, dá uma estranheza, uma coisa estranha no corpo. Então o músculo ele vai ficando tenso e aí depois de uma crise, normalmente a pessoa fala, Natália, passou um caminhão em cima de mim. Olha, nem anotei a placa. Não sei se isso já aconteceu com você, mas no outro dia a pessoa ela fica, sabe, com aquele peso, porque vai pro corpo, não tem como. E, é claro, dispara adrenalina também, né? E essa adrenalina que é disparada, ela pode causar algumas funções intestinais, né? Já te deu aquela má digestão, aquela dor, aquela coisa, parece que tem um bololô aqui na garganta, um negócio. Porque a ansiedade ela faz isso, tá bom? E esse sintoma, essa coisa estranha no corpo aqui, é causado pela adrenalina, porque isso é mandado pro seu corpo. Então, olha, essas são algumas informações que a gente trouxe agora inicial em relação à ansiedade, tá? Como ela sai da mente e vem pro corpo. Então você precisa ficar ligado e entender que sim, vai dar dor no estômago, vai dar taquicardia. Natália, eu preciso sentir todas essas sensações? Não. Pode ser que você tenha alguns sintomas, pode ser que você tenha outros sintomas. Então, no nosso próximo vídeo dessa série de ansiedade, eu vou explicar para você os sintomas. Então, eu vou estar trazendo para você quais são os sintomas, o que você sente, como que é, e aí a gente vai entender melhor um pouco isso. E aí, é claro, se você está em dúvida aí, se você tem ansiedade ou não, você já vai poder aproveitar o vídeo e fazer, um checklist para ver das coisas que você está sentindo ou não está sentindo. E aí, fez sentido para você? Então, o que você vai fazer? Vai curtir esse vídeo, vai comentar e vai compartilhar com aquele seu amigo que você falou, esse daí também tá ansioso, eu vou precisar compartilhar com ele. E é claro, se inscreva no canal e a gente vai o quê? Se ver no próximo vídeo. Um beijão!